Virgem, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou Camila Sacramento, para os que me conhecem. Para os que não me conhecem também, eu sou Camila Sacramento. Sei, tem um tempão sumida, mas é isso. A pessoa tá sempre tentando voltar. Uma hora certa. Vamos lá, meus amores. Hoje eu estarei fazendo a leitura intuitiva para vocês, tá? Peço que você se conecte aí com a sua espiritualidade. Peça para que eles tragam a resposta que você precisa, que traga um alento, tá bom? Vamos lá, meus amores. Espiritualidade. O que a galerinha de Virgem precisa ouvir nesse momento? Que a mensagem possa alcançar quem precisa, que possa trazer um acalento, uma direção, trazer uma resposta. Vamos lá. Energias para o signo de Virgem. Vamos lá. Confiança vem com tempo e prática. Raiva, defenda-se. Bastante energia de fogo aqui. E trevo, libere a culpa. Tô falando que tem bastante energia de fogo? Olha aí. O fogo é o elemento de transmutação, elemento, né, de transformação. E na base a gente tem vestido de verão. Faça isso por você, mesmo aqui sendo neve, tá? Ainda está falando de energia de fogo, que a neve, o gelo também queima. Vamos lá. Para muitos de vocês, a gente está falando de um tipo de crença, um tipo de pensamento, uma ideia, certo? Que pode estar te colocando em um lugar aí onde você não consegue, por exemplo, dizer não, né? Onde te leva a aceitar coisas que você não se sente confortável, você não tá bem com a coisa, mas você aceita porque, por exemplo, você aprendeu que deve, né, estar sempre disponível, ser sempre acessível. Enfim, você aqui não tá conseguindo se posicionar, você aqui não está conseguindo se defender. E para aquelas pessoas que já conseguem fazer isso, né, se sente mal quando faz. Ai, meu Deus, eu disse não. Aí começa a vir vários tipos de pensamento. Por que eu disse não? Por que eu não fiz? Eu deveria ter feito. Eu sou uma pessoa ruim. Né? Muitos de vocês se veem como pessoas péssimas aqui. Tá? E aí aqui também fala sobre ir dando os primeiros passos, né? Diz não e se posicionando aos pouquinhos. Tudo isso, né? Tudo isso aqui que você vai fazendo devagarzinho, aos poucos você ganha assim confiança e se torna natural fazer. A carta que tá na base fala: faça isso por você e sem culpa. Se é para dizer não, vai dizer não. Se tem que se posicionar, se posicione sem culpa. Porque aqui tem pessoas, né, e tem situações que se aproveitam desse seu lado aí. Aqui no centro a gente tem a energia do carro. Foi uma coisa que eu tava falando para os amiguinhos de vocês aí do signo também, né, do elemento de terra, né, que é o signo de Capricórnio, certo? Que vocês aprenderem que vocês que conduzem, vocês não tem que ser refém dos instintos, vamos colocar assim, do medo, né? É você que conduz. Mas vamos ampliar aqui com o tarô. Aqui também tem pessoas que fez isso, se defendeu, se protegeu, e aí a situação ou a pessoa tem um jeito de falar,
que sempre te coloca no lugar de culpa. Mas não é pra você se sentir culpada não, né? Nem se sentir culpado não. Você teve que se defender, você tem que se defender, tá? Vamos entender. Vamos entender o que a gente está falando aqui com o tarô. Vamos ver se amplia mais aqui essa energia. Eu não consigo dizer não, consegue. Aprender a dizer não é importante não só para você, porque você aprende sobre os seus limites, aprende a respeitar os seus limites, né? E também é importante para a pessoa que escuta, porque ela também tem que aprender sobre limites. Aprender a lidar com não, entendeu? Do que estamos falando. 9 de copas. 9 de copas. O 9 de copas vai me dizer de uma coisa assim que já foi concluída, né? Um desejo que já foi atendido, enfim. Mas atender essa necessidade, e aqui eu tô falando de você, é muito de você. Atender essa necessidade, realizar esse desejo, né? Para muitos aqui já realizou, gera conflito. Gera conflito porque a gente está falando de pessoas que estão à sua volta, que tá acostumado com você dizer sempre sim para tudo. Entendeu? De você abdicar das suas necessidades para atender à necessidade alheia. Se colocar em risco pelo outro, né? Você já está bem condicionado a isso. Muitos de vocês já não diz não, já aceita justamente para evitar atrito, para evitar conflito. Mas aí você faz isso realiza o desejo alheio, enfim, e se coloca na situação de insatisfação. Entender? Tipo, tem um ditado que fala, né, de descobrindo um santo para vestir outro. É como se você estivesse fazendo isso. É o medo de perder, né? O medo de ficar sozinha, o medo de ficar sozinho. Eu tô falando isso muito com os signos de terra, tá? Veja se você tem, sei lá, touro, se tem capricórnio no mapa, porque tá muito se falando disso aqui com vocês. Mas vamos lá. Vamos ver o que mais. Ó, 3 de espadas. A decepção aqui, olha a frustração aqui. É tipo assim, você já fez, não é uma coisa que aconteceu só uma vez, não. Já aconteceu muitas vezes e você fazer a vontade do outro, de você atender, tipo assim, a pessoa pediu, você ensaiou, vou dizer não, e na hora você amolece e fala assim, depois você fica super mal porque você fez isso. Aí você fica chorando leite derramado. Os 5 de copas aqui. Você tem uma crença aí sabe, de doação muito distorcida, tá? E você precisa buscar ressignificar, que não é bem assim. Você faz e depois você fica mal. Aí se você não faz também, você se culpa. Vamos lá. Você tem que defender uma coisa que é importante para você. Você precisa defender uma coisa, um sonho, um desejo que você tem. Não é para você abrir mão por ninguém, não. Tá? Lute pelo que é importante para você. Antes da gente passar pelo amor incondicional, a gente passa pelo amor egoísta. Sabia disso? Pra gente conseguir amar outra pessoa, a gente primeiro tem que se amar.
Se a gente faz pelo outro, achando que a gente está sendo a pessoa bondosa, que a espiritualidade, enfim, o que você acredita aí, né? E a espiritualidade engloba tudo isso, vai estar vendo essa sua atitude como bonita. A espiritualidade não vai, não. Não vai criticar, vai te acolher, obviamente. Mas não. Não. Não é bonito. Você se colocar em sofrimento pelo outro não é bonito. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Se você não consegue se respeitar, como que você vai respeitar o outro? Eu aprendi uma coisa recentemente que eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, relacionada a essa questão da doação, sobre a caridade, né? E a gente, quando fala de caridade, a gente sempre se vê num lugar onde a gente abdica de nós mesmos pelo outro. Mas só que eu tive insight esses dias, estudando, lendo algumas coisas, aprendendo com outras pessoas que estão, né, já na jornada mais acima do que eu. E é exatamente falando sobre isso, sobre a caridade pela perspectiva de você não precisa doar um bem material seu. Você não precisa fazer a forma distorcida como a gente aprende, sei lá. Eu quero fazer X coisa, aí a pessoa vem, quer, eu abro mão pelaquela pessoa. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, a caridade está a gente aprender a soltar crenças, porque é muito mais fácil às vezes a gente dar um dinheiro a alguém. É muito mais fácil a gente passar por cima dos nossos desejos por alguém, porque do que enfrentar, por exemplo, o medo de tentar principalmente aqui você que tá querendo realizar esse desejo, você que lutou pra caramba, ou vem lutando, ou vem testando aí de várias formas, realizar um sonho, realizar um objetivo. Sei lá, você juntou dinheiro e vai viajar. Aí vem uma pessoa e fala, me empresta esse dinheiro, você desiste. Aí, deve ser um sinal para não ir. Mas na verdade, às vezes você tá com medo só de viajar, vamos dizer assim. E aí é um exemplo bem, sabe? E aí você adapte para sua realidade. Por trás daquela coisa de você abdicar, existe um medo muitas vezes de tentar e falhar. Então a gente às vezes não percebe que a gente está se escondendo atrás, né? Disso, de uma bondade. E essa frustração e essa culpa que você está sentindo é justamente por você estar passando por cima das suas necessidades. Pare de se culpar. Pare de ficar olhando para as coisas que não deu certo, para as tentativas que você fez de se posicionar, de se defender e que não se defendeu. Comece da agora. Defender o que é importante para você. Busque ajuda também, né, para enfrentar essas crenças, para ressignificar essas crenças, para transmutar o sentimento de medo, por exemplo. Reflita, pare um momento e reflita. Olhe para dentro de você um segundinho. Veja se não tem. Às vezes é muito mais fácil a gente se esconder atrás desse tipo de caridade, onde a gente passa por cima da gente, onde a gente se machuca, justamente porque se a gente não tentou, foi porque eu tive que fazer isso por fulano. E aí fica frustrado, fica decepcionado, fica triste, né? Fica chorando leite de eu deveria ter tentado. Mas o que de fato fez você abdicar? O medo. O medo de se decepcionar, de se desapontar. Reflita sobre isso. A espiritualidade está muito mandando você ir para esse lugar. E aí não é com a intenção de te punir, é abrir seus olhos para você enxergar. Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Se você não consegue se acolher, se você não consegue ter cuidado por você, se você não consegue valorizar os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos, você não vai conseguir valorizar o desejo do outro. Então, uma qualidade que você tem, por exemplo, de pensar no outro, acaba se tornando uma sombra.
Porque você tá passando por cima de você, você tá se machucando, você tá fazendo o que não tá a seu alcance. E na maioria das vezes é para fugir, né? De você mesma, de você mesmo. Então, a espiritualidade tá mandando muito você refletir sobre isso. Tá bom? Vamos lá. O caminho do crescimento aqui. O imperador. O imperador é a carta que fala de poder pessoal. É o conquistador. Ele é bem racional, né? Ele é racional. É uma energia que é muito racional. Mas ele também vai falar da coragem, né? Da coragem de defender o que é importante para ele, de entender as próprias necessidades. É tipo assim, o imperador, para ele estar ali no equilíbrio, na luz, ele entende as próprias necessidades e as necessidades dos demais. Ele entende o limite dele e o limite dos demais. Porque para governar, precisa ter esse tipo de sabedoria. Muitas das vezes, o imperador vai ter que dizer não. Um governante vai ter que dizer não, sabe? Muito dentro dessa lógica. Então, assim, o imperador, ele surge aqui no caminho de crescimento para vocês, falando exatamente isso. Use o seu poder, busque a sua sabedoria, porque você tem. E domine, né? Tenha domínio sobre você, de forma sábia, sem passar por cima dos outros, porque aqui ele tá no lado luz, ele não tá no lado sombra. Para você materializar o que você deseja, né? Para você conseguir soltar, fazer as coisas que você tem que fazer e soltar a culpa, sem se sentir culpado, né? Sai junto com o ar de copas. E é aquela coisa, é domínio, mas com amor. É você ter domínio desse amor, dessa bondade, da caridade, né? De uma forma genuína. E ó, o 5 de ouros também. O 5 de ouros aqui também tá positivo, tá? E o 5 de ouros em algumas cartas, né, tem um nobre ajudando pessoas. E aí tem uma pessoa com 3 moedas, a outra com 2. Ele vai falar exatamente sobre isso, você saber exatamente, né, quem realmente está precisando naquele momento. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Às vezes a pessoa fala que tá precisando, mas não tá. Às vezes o que tá precisando é você. E você vai ter que direcionar a energia para você, e tudo bem, sabe? Então, bora ressignificar, tá, meus amores? Vamos ressignificar, ó, Cavaleiro de Copas, o pendurado. A pendurada vai falar disso, né? A pendurada vai falar dessa mudança de percepção das coisas. Então, bora ressignificar a caridade, bora ressignificar a doação, bora entender que existem momentos que você vai conseguir fazer algo por alguém, vai ter momentos que você vai ter que se empenhar em você e tá tudo bem. E a frustração, a culpa, ela sempre vai vir porque você tá passando por cima de você. Então olhe o que é que tem por trás. Naquele momento você tá sendo caridoso, bondoso. Por quê? Não que ser bondoso seja ruim, mas às vezes você tá vivendo a sombra dessa qualidade, certo? Vamos complementar com o oráculo? Pois é, meus amores. Não dá só para chegar assim e largar as coisas, não. Tem que pensar antes de agir, gente, tá? Conexão natural. Ó, e embaixo tem a reflexão. Eu vou ler para vocês a cartinha, tá? Vamos lá. A natureza nos convida a reconectar com o mundo e com a essência de quem realmente somos. Esta carta traz uma mensagem de renovação, equilíbrio e harmonia. A conexão com a natureza nos mostra a beleza da simplicidade. Muitas vezes as coisas mais simples, como o canto de um pássaro ou o som do vento nas árvores, podem trazer conforto e calmaria. Saiba valorizar as pequenas coisas e encontrar beleza no cotidiano.
Ao fazer isso, você fortalece sua conexão com o mundo natural e nutre sua alma com a energia vital da Terra. É um momento de você se sentir em equilíbrio e em total plenitude, pois afinal somos parte da natureza e é nos braços dela que encontramos a verdadeira paz e inspiração. Conselho: olhe para o céu durante o dia e a noite. Observe as nuvens e o pôr do sol, as estrelas e a lua. Esse é um momento de contemplação que nos ajuda a apreciar a vastidão e a harmonia do universo. Afirmação: agradeço a natureza por nutrir meu corpo, minha alma com a sua abundância. E aí, quando a gente para, né, esse momento para a gente refletir, para a gente se conectar com a natureza, a gente vai perceber como existe várias espécies, enfim, uma infinidade de coisas, né? Consegue viver em harmonia. Ninguém se sobrepõe ao outro, né? Um animal não se sobrepõe ao outro. Tudo vive ali em equilíbrio. Todas as necessidades na natureza são atendidas. Então pare para refletir sobre isso, tá? Para se conectar com a sua força, tá certo? É isso que eu tinha para vocês. Eu espero que faça sentido e ajude no seu momento. Até a próxima leitura.